Olá, boa noite, seja bem-vindo. Já já a gente começa. Oi, Orlando, seja bem-vindo. Vão entrando, convidando os amigos. Hoje vamos falar sobre livros. Boa noite a todos e a todas que estão entrando. Franklin! Um beijo! Saudade, lindo! Hoje vamos conversar sobre livros, gente. Vocês estão acompanhando a proposta de nova taxação sobre os livros. Oi, Júnior, um abraço. Muito obrigada pelo carinho. Vão entrando, convidando os amigos. Oi, Cris. Boa noite. Nossa convidada já está entre nós. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre os livros e vamos receber a Valmária Caires, ela que é empresária do ramo de viagens. Eu falo que viagens imaginárias e viagens físicas. Por quê? Porque Valmária é diretora da Max Tour, da Nobel, da Adega Porto dos Vinhos, e além de conseguir conciliar todos esses negócios, essa vida corrida, ela é graduada em administração de empresas, especialista em gestão de pessoas e tem MBA em psicologia organizacional. Então vamos conversar com Valmária sobre essa questão dos livros e para que todos nós ficamos aí na mesma página, eu separei algumas informações para compartilhar com vocês, tá bom? Então, o que é essa proposta que pode deixar os livros mais caros? O ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, enviou uma proposta de reforma tributária que coloca uma taxação de 12% em cima dos livros. De acordo com algumas reportagens que eu li, essa taxação, essa porcentagem é mais alta que a porcentagem que os próprios autores recebem. Ou seja, o governo receberia mais que os próprios autores. Só aí vocês já ficam assim desconfiados. Além disso, eu separei algumas informações históricas para a gente entender melhor o contexto.
A primeira delas é que o livro é um produto isento de impostos desde a Constituição de 1946. E a emenda à proposta foi apresentada pelo escritor baiano Jorge Amado, com o objetivo de tornar o livro, o acesso ao livro mais fácil. Essa proteção ela foi mantida pela nossa Constituição atual de 1988 e em 2004 o mercado do livro, o mercado editorial, foi desonerado também do PIS e do COFINS. Mas agora temos essa proposta de uma nova taxação, de deixar os livros aí mais caros. Então é sobre essa discussão que nós vamos conversar com Valmária. E eu vou convidá-la, que ela já está aqui entre nós. Boa noite a todos que estão chegando agora. Eu vou desativar os comentários para não ficar travando durante a live, tá? Mas depois, faltando uns 15 minutos, eu ativo. E aí vocês podem também enviar perguntas durante a live, tá? Olá! Oi, Carol. Boa noite, Valmária. Boa noite, tudo bom? Tô Tudo bom, bem, Carol? você? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu tava ali ouvindo aí. Oi. Fiz um breve resuminho da sua Vi. formação. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Pode ficar à vontade para se apresentar novamente, tá? Pois é, gente. Eu amo livros como Carol, né? E aí ela me convidou para a gente fazer esse bate-papo com vocês hoje à noite. Eu quero agradecer a você, Carol, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você para falar de um tema tão, que a gente ama tanto, que é literatura, leitura, livros. Então, eu estou à disposição, para esse bate-papo. E também gostaria de receber perguntas, dos nossos seguidores, para que a gente possa interagir um pouco nessa live. Sim, sim. Eu que agradeço por você ter aceitado esse convite. Finalmente, a gente conseguiu conversar. Pois é. Sobre essa paixão em comum, os livros. Você falou aí para as pessoas participarem. Para quem não sabe, tem uma interrogação, gente, na parte de baixo, que vocês podem enviar as perguntas por lá, tá bom? Fiquem à vontade. Mesmo que a gente não responda hoje todas, mas a gente responde no decorrer da semana, né? Do tempo. Sim, vai ficar tudo salvo. Então, Valmária, vamos falar sobre esse nosso amor em comum, os livros. E é um amor desde criança, né? Eu tenho pelo menos essa paixão por livros. Desde quando eu comecei a aprender a ler, a falar, eu já gostava de livro e já pedia livro de presente. Eu também. Você é daqui de Conquista mesmo, Valmária? Não, eu sou de Livramento, é uma cidade próxima aqui. Então, quando eu era criança, eu morava lá, não tinha uma livraria, né? Então eu ficava assim, sonhando em ganhar um livro. Eu me lembro que eu escrevia as cartinhas para o Papai Noel pedindo livro. E minha mãe devia ter a maior dificuldade para poder comprar, mas eu sempre ganhava. Essa também, assim, é a minha realidade. Fez parte, da minha história, porque eu também sou do interior, bem mais interior do que Livramento, uma cidade bem menor. E lá era muito difícil o acesso ao livro. Para você ter noção, os livros que eu tinha contato eram daqueles vendedores que passavam assim, de casa em casa, vendedores de enciclopédias, né? Sim, para você ter noção. E aí eu ficava assim, ansiosa, esperando quando que o vendedor vai vir para minha tia comprar. Porque minha tia sempre me presenteou com livro, assim, sou muito grata a ela por esse estímulo. E quando não tinha, quando o vendedor não aparecia, eu ia para a biblioteca. Na minha cidade também tinha uma biblioteca linda, uma biblioteca infantil. Eu adorava, eu ficava assim, horas. É um sonho, né? A gente nem vê o tempo passar. Eu estava assistindo um filme ontem com meu netinho, né? Não sei se você já viu falar de Matilda, um filme, mas é a coisinha mais linda, é uma menininha. E quando eu vi aquela menininha dentro de uma biblioteca, buscando livros e depois carregando os livros naquele carrinho, meu Deus, me remeteu assim à minha infância. Achei a coisa mais linda, mais fofa. Um histórico assim.
Tem várias tirinhas dela, né? É, linda demais. Pois Minha é, Carol. infância foi Pois é, você é de qual cidade? Eu sou de Canarana, é Ah, próximo a Irecê, é Irecê? bem distante. É. Então lá São não tinha, mais não de tem 100 livraria até quilômetros hoje, né? daqui. Não, É uma em pena, né? Irecê em Irecê tem uma papelaria que vende alguns Hum. livros, assim, mas livraria mesmo não tem. E aí eu lembro que minha mãe, quando ia para Irecê, ela sempre trazia gibi para mim. É, eu também sempre, minha mãe sempre comprava gibis, essas revistinhas. Então eu pedia emprestado de meus amigos, de minhas amigas na escola. Sempre eu ficava E assim nervosa quando eu não tinha nada para ler. Aí eu relia quando eu não tinha nada, entendeu? Aí eu lia novamente aquilo ia me preenchendo, porque para mim assim era meu lazer, era minha brincadeira. Eu quase nem pedia muito boneca. Eu só pedia mais era livro mesmo. também era uma alegria imensa, assim, E quando hoje chegava. você consegue também ler muito ainda? Consegue manter o seu ritmo de Hoje, leitora? meu ritmo diminuiu muito, muito, Valmaria, muito, muito, muito mesmo. Eu acho que depois que eu ingressei, né, na faculdade aqui na UESB, reduziu muito por conta das leituras do curso É, que mesmo. já tem necessidade de ler aquelas leituras técnicas, né? Sim, e Você aí faz qual depois, curso? Você faz qual? jornalismo Ah, é foi. mesmo, é jornalismo. Tô nervosa com a live, gente, tô até esquecendo. E aí, durante a graduação, eu lia muito no ônibus voltando para casa. Só que aí eu ficava enjoada. Aí fui diminuindo. E aí perde o Além pique, né? Porque tem isso. Eu falo que leitura é igual um exercício físico, você fica condicionada. Também se você der uma parada aí, mas tem que voltar, Carol. Não pode deixar, não. eu tô Tem que tentando retomar. recuperar esse ritmo, todo dia lendo um pouquinho, algumas páginas, pelo menos um capítulo. Eu coloco, não, pelo menos um capítulo, Carol, por favor. Respeite sua história. É, exatamente, tem que fazer jus aí. E eu amei a ideia desse quadro que você criou, né? Chá Pimenta, achei Já maravilhoso. Do chá, é sim. porque assim, tem assuntos que eu acho que a gente precisa conversar com um tempinho maior e também de forma leve, né? Que todo mundo possa entender. Como a gente conversa no dia a dia, não É. é isso? E principalmente esse mundo da leitura, que ainda tem muita gente, né? Infelizmente, tem muita gente ainda que não tem esse hábito. Então, a gente tem que mostrar como é prazeroso, como é divertido, como é legal, né? Sim. Ler, viajar no mundo da leitura. Então, eu acho que quanto mais leve for esses momentos, assim, que a gente puder divulgar o hábito da leitura, realmente eu acho que vai encantar mais as pessoas. Uhum. Assim, o principal benefício, eu acho que eu sinto até hoje da leitura desse hábito de ler frequente é em relação à escrita. Ah, Eu tenho uma facilita, né? facilidade imensa, assim, tem tanto tempo que eu não leio mais com a mesma frequência como na infância, né, como antes, mas até hoje eu tenho essa facilidade. Eu acho que é assim, um bem, né, um presente que a gente carrega para o resto da vida. Vocabulário, né? Então, assim, essa facilidade de escrever, eu acho que é uma das características mais importantes mesmo da leitura. Eu também sempre gostei muito de escrever. Então, na minha adolescência, eu escrevia poesias. Depois, agora, na vida adulta, eu publiquei um livro de memórias. E Que gosto muito de escrever. bacana! Já publiquei um livro Que legal! Não de uma sabia, história não. real. Hum. Não, Pois é. quero ler Então, depois. assim, eu gosto muito de divulgar, né, esse hábito da leitura, para cultivar nas pessoas essa prática, esse exercício diário. A gente faz um trabalho com crianças lá na Nobel, todo sábado. A gente tem uma oficina de contação de histórias. E aí, eu acho que esse momento, assim, é fundamental para a criança ter contato, né, com a literatura infantil. E daí, eu acho que, assim, a partir desse momento lúdico, desse momento da literatura com prazer, eu acho que forma leitores. Vão ser, com certeza, essas crianças que frequentam a livraria, que têm contato com a literatura infantil, vão se tornar adultos leitores. E eu acredito também que esse primeiro contato é essencial, essa Sim. forma de apresentar o livro à É, criança. de Não é uma porque forma assim, quando mesmo. você apresenta com amor, com a paixão, né, com aquela animação, aquele entusiasmo ao contar a história, ela já fica assim, interessada, já Exatamente. prende a
os Não. olhinhos brilham. E assim, o que eu tenho percebido também é que o mercado editorial tem assim inovado muito na parte de livros infantis. Então, os livros, pode corrigir, às vezes cai, né? Os livros, eles são, as crianças ficam assim encantadas, porque os livros infantis, eles são muito atrativos, muito interessantes. Eles têm texturas diferentes, eles têm sons. Então as crianças ficam encantadas, é como se fosse um brinquedo mesmo. E eu acho isso fundamental para formar esse gosto pela leitura. Sim, eu tenho uma sobrinha bem pequenininha, de 3 anos de idade, mas desde bebezinha eu já incentivo, já busco trazer livros para pro dia a dia, pro cotidiano dela. Aí eu lembro que os primeiros foram aqueles de banho, parece de plástico mesmo Ah, que você sim, aqueles plásticos, né, que você bota na banheira. É, aí aquele ela também é um contato assim, maravilhoso. foi um amor mesmo que ela teve assim à primeira vista. E depois aqueles de pelúcia, de ursinho. Sim, na Nobel tem muitos desses. Ela foi crescendo e aí eles foram mudando, né? Mas ela já tem essa paixão, já tem esse contato com os livros que ela gosta bastante. Um livro Ai, que legal. é muito Um dia bacana. você leva ela lá na Nobel. Ela vai ficar louca. Um sábado, mas ela tá com quantos anos agora? 3 anos. Ah, tá com os três, ainda tá com os três, tá certo. Imagina Ela quando vai começar a amar, ler. vai amar a livraria. Hoje ela faz, sabe como? Ela olha os livros e começa a contar a história da cabeça dela. Ai, gente, que lindo. E isso é muito importante porque desenvolve a criatividade, né? Porque o livro, ele favorece mesmo essa imaginação das crianças. E isso aí, essa criatividade que flui, é assim, imprescindível. Realmente o trabalho da literatura infantil é justamente esse, de criar esse imaginário, né? Onde as crianças realmente viajam nesse mundo da fantasia. E aí elas Uhum. contam através da interpretação que elas têm daquela história. Acho que isso aí é um estímulo assim para o raciocínio, para a criatividade. Isso é fantástico. Quando eu te apresentei, eu falei exatamente isso, que você é do ramo das viagens Ai, físicas e eu imaginárias. já até falei sobre. Exatamente, eu sempre estou vinculando uma coisa à outra, porque leitura é uma viagem mesmo, né? Uma viagem mágica e que a gente, eu acho assim, quem tem livros nunca fica sozinho, né? Essa pandemia mesmo. Eu acho que a leitura assim foi uma coisa muito importante na vida de muita gente. Porque eu Te percebi assim, na abracei. livraria, muita gente começou a ler, sabe? Eu sentia que os clientes, que a gente lançou o serviço de delivery, e assim, eu fiquei encantada como as pessoas, como foi um retorno maravilhoso das pessoas, as pessoas gostando, pedindo livros, aí terminava um, já pedia outro. Então, eu acho que esse momento, assim, teve uma coisa positiva que forçou as pessoas a buscar, né? Essa outra A alternativa, olhar também para si, eu acho, olhar para si e buscar novos sim, dados, né? reflexões, né? Levou muito a reflexões. A mudança também de comportamento, de leitura de mundo, né? Acho Sim. fundamental isso aí. E sobre essa questão de leitura de mundo, eu acho que a leitura proporciona também, né? Os livros proporcionam também essa ampliação dos conhecimentos que nós temos de mundo em si, de vida. Você viaja mesmo, conhece outros lugares, outras culturas. Eu Exatamente. tenho um amigo mesmo que eu estava conversando com ele esses dias que ele disse que adora os livros porque possibilita que ele conheça outras realidades, outras visões que parecem tão distantes, né, tão desconhecidas É, da gente. exatamente. O livro tem esse poder, né? De nos transportar para outras culturas, para outros mundos, e a gente começa a conhecer outros hábitos. Eu acho assim uma coisa importante também que a leitura, além dela abrir a cabeça mesmo da gente assim, expandir nosso horizonte, ela ela tem uma outra coisa que ela exercita, porque com esse conhecimento das diferenças de cultura, de hábitos, a gente acaba adquirindo uma coisa muito importante que é o respeito à diversidade, à tolerância, né? A individualidade de cada um, porque você começa a conhecer o outro lado, como as outras pessoas vivem, e aí você começa a entender que as pessoas são diferentes e que a gente tem que amá-las e respeitá-las, cada uma na sua forma de ser. Então, o livro também tem essa coisa de agregar essa visão de, Valores. de valores nas pessoas. E é muito importante que isso seja cultivado o mais cedo possível, né? Desde a infância. Eu acho que é fundamental mesmo.
Uhum, a gente adquire isso com o tempo. Eu já perdi a conta de quantos benefícios a gente citou aqui. Meu Deus, é verdade. Ô, Carol, eu não sei se você já leu sobre isso, porque já tem estudos que comprovam, né, que a leitura, ela previne de algumas doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson. Então, assim, porque ela desenvolve, né, o cérebro, e aí as pessoas exercitam bastante o lado cognitivo e acaba que não desenvolve doenças. Assim como o hábito também de fazer palavra cruzada, de viajar, conhecer. Então, como a leitura propicia tudo isso, é uma alternativa. Assim. Inclusive, também eu já li sobre que a leitura também ajuda muito em pacientes com depressão. Porque a pessoa não se sente só, entendeu? E ela também viaja um pouco no mundo da leitura. Então é muito indicado. Eu acho que assim, é uma prática que só tem resultados bons. Não tem contraindicação, né? Também acho. Você falou aí sobre a questão da memória, eu logo associei com meu avô, porque ele tem 98 anos e tem Ah, a eu vi memória melhor do que que você os posta assim, um maior bisnetos. carinho por ele, né? Eu achei linda a relação de vocês. Sou apaixonada. E ele também gosta de ler bastante, assim, bulas de remédio, com 98 anos de idade, tudo ele tá querendo ler. Ele para Curioso, assim. né? Assim, gosta de saber. Pois Então, eu é, acho que tá aí o segredo da memória dele. com certeza, eu tenho absoluta certeza disso. Um dia eu li também de Maurício de Souza, Maurício da Turma da Mônica, e ele dizendo que a gente tem que ler e não pode ter preconceito de nenhum tipo de leitura. Pode ler tudo, desde o rótulo do detergente, como você falou, e a bula do remédio. Quando faltar coisa para ler, você sempre vai encontrar, né? E você pode ler latas de alimentos. Sempre você deve, como é que se diz, valorizar qualquer texto, porque no mínimo, se aquilo ali não te servir para nada, mas no mínimo vai ampliar o vocabulário. Na pior das hipóteses, você vai aprender uma palavra nova. É verdade. E assim, existe um preconceito, né? A gente percebe que existe um Sim, preconceito com algumas leituras. E eu acho que autoajuda, as toda pessoas têm muito leitura agrega. preconceito, né? Autoajuda. Eu, sinceramente, assim, hoje até já mudou um pouco o nome, não é nem mais que a gente fala autoajuda, fala autoconhecimento, justamente Uhum. para quebrar um pouco isso, porque houve muito preconceito com relação aos livros de autoajuda, mas eu acho assim, que toda leitura é válida. E cada um sabe o que lhe dá prazer. Eu acho que a pessoa que começa a ler um livro mais simples, uma leitura mais menos complexa, depois ele vai adquirir o hábito e de repente ele vai estar lendo os clássicos da literatura, vai estar lendo qualquer tipo de, qualquer gênero literário. Então, E eu pelo também menos não depende tenho. do momento que a pessoa está vivendo, não é? Exatamente. Por exemplo, os livros de literatura mágica, que a gente chama, essa literatura que é escrita para adolescentes, né? Eu acho que foi assim um marco, né, no mundo literário. Por exemplo, Harry Potter despertou, trouxe muitos adolescentes para esse. Como é que chama? Harry Potter. Esqueci agora como é que fala. Os Eu não apaixonados sei, por Harry mas Potter. os grupos surgiram depois da minha geração. Ah, Eu mas sou um existe pouco assim uma legião de fãs, assim, seguidores que amam mesmo, que ficam encantados quando tem um lançamento. A gente vê isso e eu fico também assim apaixonada por esses adolescentes que eles ficam muito assim eufóricos quando vem um lançamento dessa literatura, tanto do Harry e eu acho Potter como lindo. tantos outros, né? E Eu realmente acho lindo, né? Essa alegria, essa emoção que eles aplicam no lançamento de um livro. É tão bonito. é bonito demais. Às vezes eu tô na livraria do shopping, acontece muito, né? Então alguma criança chega assim, alguma menininha adolescente, meninos também, e ele quando vê um lançamento, meu Deus, eu não acredito, e pega o livro e abraça e beija, fala, oh meu Deus, isso aqui já valeu tudo, né? Toda a luta, tudo, todas as preocupações que a gente passa, porque realmente não é fácil ter livraria no mundo, no Brasil principalmente, né? É muito difícil. Você estava abordando aí no início essa questão da taxa do livro, né? Sobre o livro. Então, isso, gente, é quase que uma afronta, né? Eu considero assim uma. É uma barbaridade tão grande aumentar querer aumentar o custo do livro, quando a gente está trabalhando para que o livro seja mais acessível a todas as pessoas. Porque a nossa luta é Sim. essa, né? Ô, Valmária, e eu estava lendo, né, numa reportagem, que o preço do livro engloba vários fatores. A gente pensa, não, é o preço que a livraria dá, mas na verdade Não, não não. é, né? Tem Não vários é. fatores. Tem autor, tem a livraria, tem distribuição, A editora, custo editora, industrial, um tem horror de coisa. agentes.
tem agentes literários, porque muitas vezes o autor ele é excelente para escrever, mas ele não tem aquele lado empreendedor de buscar um editor. Então, tem muitos agentes também que ganham em cima da publicação daquele livro, sabe? Então, eu acho que, na verdade, nessa escala toda, quem menos ganha é o autor. Quem menos ganha é o autor. O dado que eu mostrei logo no início, que a proposta é aumentar a taxação, né, para 12%. Na verdade, aplicar a taxação de 12%, e hoje não temos essa. E os autores só recebem 10%. Como assim? E livraria só recebe o lucro líquido de uma livraria na faixa de 8%. Então, assim, eu acho totalmente fora de lógica essa questão de colocar taxa, qualquer tipo de imposto em cima do livro. Não tem como. E eu acho que a gente tem que estar alerta a esse tipo de coisa para a gente combater, né? Não deixar que isso aconteça realmente. Fazer campanhas, mobilizar as pessoas. Né? Eu acho que o livro não merece isso, não. E nem nós. E nem nós, exatamente. Não merecemos mesmo. Quais consequências, Valmária, que você enxerga, né, com essa provável taxação? Se essa taxação ocorrer mesmo, você acredita que os livros vão mesmo ficar mais caros? Olha, tem que ficar. Você sabe por quê? Porque eles já estão no limite. Tem mais de 2 anos que não aumenta o preço do livro. Então, assim, tá muito difícil mesmo. Então, se houver mais um custo, com certeza vai ter que transferir isso para o consumidor final, entendeu? Porque não dá. Ninguém está ganhando dinheiro com o livro. As editoras estão passando por momentos assim super difíceis mesmo. Você viu aí, não sei se você tem acompanhado, mas muitas livrarias fecharam, justamente porque. Duas grandes, né? E aí, em Exatamente. processo judicial. Então, isso não acontece só com as livrarias, as editoras também. Então, elas têm feito promoção. Essa semana mesmo a gente recebeu, tá tendo promoção da editora Martim Claret, da editora 34, justamente porque houve uma queda. Né? Com essa pandemia, as pessoas estão economizando mais. Sim. Todo mundo está pensando 2, 3, 10 vezes antes de comprar alguma coisa. Então, isso acaba repercutindo na venda dos livros. Então, assim, é um momento que eu acho que não tem como ter mais nenhum custo extra, mais nenhum custo adicional. E eu acho que há também a questão de cidadania, porque o livro, de certa forma, a leitura possibilita a realização, o desenvolvimento de sonhos. Né? As pessoas começam a desenvolver aspirações. E a leitura, de certa forma, inspira a pessoa a fazer outras. Exatamente. Eu acho que a leitura, ela engaja as pessoas, faz as pessoas quererem algo mais, sonharem mais, buscarem mais, né? E outra coisa fundamental, saber os seus direitos, ter consciência, né, dos seus direitos na sociedade, no mundo. Então, eu acho assim que o governo, que os órgãos públicos têm que fazer, dar subsídio, dar incentivo à leitura. Não taxação. Tornar ainda mais acessível. Mais acessível, né? Porque assim, falar, mas aí o governo vai criar, vai mandar livros para as pessoas. Mas livros que eles escolhem. Né? E aí já é uma forma de censura. De censura. Então a gente tem que pensar com muito cuidado sobre tudo isso. Porque uma coisa é você ter o livre-arbítrio de escolher o que você quer ler, de você julgar o que é conveniente, o que vai te agregar. E outra coisa é você receber um pacote pronto, né? Que isso aí ninguém mais está querendo esse tipo de coisa. Acho que realmente Muitas possibilidades que a gente tem. Exatamente. Outro ponto que eu queria, aproveitando essa discussão, né, sobre a taxação, é o que você falou sobre a questão do conhecimento. Os livros, além de possibilitarem, né, o conhecimento dos seus direitos, oferecem muitos outros conhecimentos que qualificam as pessoas para atuarem de diversas formas. Até mesmo você avançar de uma situação, de uma realidade para outra, você evoluir. Sim. E aí, quando você reduz esse contato com o livro, né, você diminui essa possibilidade, você também reduz essas oportunidades que essa pessoa pode alcançar. Você tira da pessoa esse direito do acesso à informação, né? Da informação. Eu acho que, principalmente para os jovens que estão em formação, né? De tantos valores, de tantas coisas, de criança também, mas eu acho que mais importante nesse momento ainda é o adolescente, o jovem, porque está no momento ali de ser um formador de opinião.
E ele Construir um precisa olhar de. crítico. Então, ele tá precisando de conteúdo mesmo, de ver várias opiniões, né? De ver vários pontos de vista, de ler de um determinado tema, opiniões de vários autores. Isso é muito importante. Até na faculdade, né? Eu, assim, ficava muito indignada, assim, com aquela coisa que, às vezes, a gente já não tinha acesso ao livro, né? Principalmente, assim, você ficava... A biblioteca não tinha aquele acervo tão... que desse para atender toda a demanda. E aí, às vezes, o professor julga um capítulo que ele acha interessante e nos dá uma xerox, né? Aquilo ali já está nos privando de um conteúdo do livro, porque o professor é que escolhe um capítulo de um livro para a gente ler. E antigamente tinha muito isso. Eu não sei se ainda tem essa prática. Falava assim, o Quando capítulo do eu livro tal está na xerox. Gente, aquilo ali era mesmo que... Porque se você tem acesso ao livro, ao conteúdo todo, você é que deve julgar qual capítulo que é interessante, que você acha que deve lhe chamar mais atenção, que merece um estudo mais aprofundado. Eu acho que nenhuma eu outra nunca pessoa. tinha pensado dessa forma, Que eu acho assim, alguém te sério, nunca priva de tinha ter parado conhecimento. para pensar Eu acho que isso aí sobre já é isso. uma privação, não é? Quando alguém te limita a ler só um conteúdo, só um capítulo de um livro. Eu sempre questionei muito isso. Falar, gente, mas por que não fala que o livro tal está à disposição? Tudo bem, eu entendo que é a falta oportunidade de atendimento àquela oferta, de oferta mesmo, né, dos títulos. Mas que fosse feito um trabalho de rodízio, onde a gente tivesse acesso cada unidade a determinados títulos, para que todos pudessem ler o livro completo. Uhum. Pois agora que você falou, eu lembrei realmente, quando eu estudei, já tenho 4 anos de formado, ou 5, já perdi as contas também. Ainda Passa existe muito essa rápido, prática, não né? é? Passa rápido. Meu Passa Deus, muito se você me perguntar quanto tempo tem que eu me formei, eu não me lembro. Sei que tem muito tempo já. Tem muito tempo. E aí, na minha faculdade, na minha graduação, foi assim também. A gente Meu Deus. pegar capítulos para xerocar. Ai, gente, E, pensa aí. e eu não tinha parado para pensar que era uma limitação, e realmente Sem é. contar, sabe? Além de ser ilegal, que a gente sabe que xerocar não é uma prática, né, legal, a questão dos direitos autorais e tudo mais, mas ainda existe um outro aspecto com relação a xerox. Porque aí aquele material fica descartável. Quem é que guarda? Quem é que guarda xerox? Quem É que bota verdade. xerox numa biblioteca? Quem é que tem aquele acervo em casa? Por exemplo, eu mesmo, o Eu material vi que eu xeroquei, bastante. eu não tenho mais nada para pesquisar. Porque aquilo eu entendia que era uma coisa, né? Apostilas, a gente não guarda tudo isso. Mas se fosse um livro que eu tivesse adquirido, com certeza ele estava comigo até hoje. Então, essa questão também de ser descartável é um desperdício. Toda vez que você xeroca uma obra, eu acho que você não está valorizando. Eu acho que você está se apropriando de uma coisa de uma forma muito errada. É verdade. Eu vou interromper aqui nossa conversa porque eu estou curiosa para saber quais são essas perguntas. Boa noite, boa noite. E aí, falando que você é a dona da melhor livraria do mundo. Oh, meu Deus, como isso me deixa feliz. Fico muito feliz mesmo de ouvir essas coisas, sabe? É isso que nos dá, que nos fortalece, que torna gratificante o nosso trabalho. E esse seu interesse em trabalhar, né, com livros, surgiu mesmo dessa paixão? Dessa paixão. Eu sempre tive esse sonho, sabe? Eu tinha dois sonhos quando eu era adolescente. Um era ser escritora. Era ser Já escritora. realizou, já escreveu um? Já, pois é, eu já me realizei. Eu falo sempre isso. Eu sou muito privilegiada porque eu consegui realizar esse sonho. E eu pude também viver esse lado do escritor, porque não é fácil. Você manda material para uma editora, até assim ser aprovado e aceitar, né? Então, tudo isso é muito difícil. A gente pensa, olha, se você acredita que a parte mais difícil da publicação de um livro não é escrever? Publicar é Imagina. um parto, é muito difícil. E além de, depois que você consegue tudo, que você consegue uma editora que recebe seu trabalho, que aprova aquele conteúdo, aí você vai ter outra luta, que é o custo, porque não é barato, né? Não é barato. Depois você ainda tem uma outra preocupação, que é, meu Deus, será que eu vou conseguir vender esse livro? Será que as pessoas vão ter interesse? Depois disso tudo, que você consegue vender o seu livro, você fica com outra preocupação. Será que as pessoas vão ler ou vão deixar lá? Então, assim, um autor, ele vive muitos dilemas. Então, eu pude experimentar, né? Eu pude ter esse conhecimento de como é
de como é o estresse de um autor. E no dia da noite de autógrafos, que eu falei, oh meu Deus, isso não foi ninguém. E se quem lê não gostar? Então, assim, é uma coisa, meu Deus, é como se a gente fosse ter filho mesmo, sabe? Que a gente fica Uma vida preocupada. sofrida. É exatamente assim. Então, um filho, quando você faz uma comparação de um livro com um filho, é uma coisa assim muito que tem muito a ver mesmo. Muito a ver. Eu tenho uma colega que ela já escreveu vários livros e tem essa luta aí constante de tentar publicar. Eu lembro que ela fez até uma vaquinha virtual um tempo. E é bem É porque realmente é muito complicado. difícil. Muito difícil. Então, assim, meu sonho de ter uma livraria foi desde quando eu tinha o sonho de ser escritora. E aí eu vi que. Aí eu fui, assim, buscando outros caminhos, né, para me realizar. E depois eu entendi que um outro caminho que eu tinha de conviver com livros era ter uma livraria. E aí eu investi nesse sonho. Né? Eu investi muito, aí eu busquei uma franquia. Eu me lembro assim que eu fui muitas vezes contrariada, né, nesse sonho. Os amigos falavam: você tá maluca, você vai pegar seu dinheiro e investir em colocar uma livraria, as pessoas não gostam de ler, brasileiro não lê, aquela coisa toda que coloca na cabeça da gente. Mas eu acreditei no meu sonho, sabe? Isso foi uma coisa muito forte de mim. Eu acho que isso é uma característica empreendedora que eu tenho. Eu acreditei e aí eu mergulhei naquele sonho e falei, não, vou fazer acontecer. E graças a Deus, assim, eu tive muito êxito, sabe? Nessa minha caminhada. Eu sou muito feliz nessa escolha. Eu agradeço muito a Vitória da Conquista também por ter correspondido às minhas expectativas. Eu apostei, Abraçado. hã? Abraçado. Eu apostei Abraçado. nesse sonho e eu tive um retorno muito bom das pessoas também. Então, foi Ai, uma que coisa bom. bacana. Sou muito grata mesmo. Sonho mesmo, né? Um sonho muito feliz, muito lindo você poder contar, né, com tantos livros e ainda estimular as pessoas a esse hábito. É mesmo maravilhoso. Tem uma função social muito importante, né? Eu acho que uma livraria, quando alguém me fala assim, fechou uma livraria em São Paulo, fechou uma livraria em algum lugar, eu fico assim com um pesar. Porque eu acho que cada vez que fecha uma livraria, a sociedade perde, né? Porque Uhum. as pessoas às vezes falam assim, vem uma livraria nova aqui para a Conquista. Eu falo, gente, isso é bom. Quanto mais tem livrarias, mais as pessoas vão ter a opção de encontrar livros. Eu falo sempre isso, quanto mais tem escolas de inglês, mais pessoas vão estudar inglês. Então, não é ruim para o mercado. Eu acho que só quem ganha é a população, a sociedade. Todo mundo ganha quando abre livrarias pelo Brasil. É verdade. E hoje, além das livrarias, temos os sebos também, né? Temos Sim, também livros digitais. Então, são várias opções, promoções o tempo todo. ponto o tempo todo. A gente agora mesmo na Nobel, a gente está com promoção. Toda semana a gente tem uma promoção da loja e uma promoção no site, que nós também lançamos um site próprio. Porque a Nobel tem o site, mas aquele site do Brasil inteiro, né? Todo mundo. E aí a gente estava percebendo que a logística não estava legal. E então a gente fez um site como se fosse regional para facilitar essa entrega dos livros. E tem sido assim um sucesso. A gente tem gostado muito desse resultado. Eu não vi ainda seu site. Fala qual é. É Nobel Conquista. Vou procurar. nobelconquista.com.br. E sempre tem promoção, viu, gente? Então, pode ir lá procurar. Inclusive, eu vou deixar disponível aqui para os seguidores de Carol um desconto extra para essa semana, tá? Até Que o dia. chique! Que chique, pois é. Então, seus seguidores, você pode depois até divulgar, porque você pode editar, colocar no seu Instagram. Vamos botar Carol 10. Então, todo mundo vai ter 10% de desconto na primeira Que compra. bacana! Muito obrigada! Mas você Eu já merece. vou inaugurar meu próprio desconto. Pronto. E aí você divulga para os seus seguidores. Vou divulgar sim, muito bacana, muito obrigada. Eu acho que a gente precisa disso mesmo, né? Desse incentivo o tempo todo. E aí, quando você falou das pessoas estarem defendendo o livro mesmo, né? Eu lembrei que há algumas semanas começou uma manifestação mesmo Foi. nas redes sociais, não sei se você acompanhou. Teve coleta de assinaturas, Foi, é é. toda uma campanha mesmo. Você Eu acompanhou? recebi muitos, acompanhei sim. Eu também até publiquei alguns vídeos nos stories falando, né, colocando a minha posição contrária a essa decisão, a essa ideia, né?
Foi uma petição. Eu li que em 2 semanas a petição atingiu a marca de 1 milhão de assinaturas. Foi assim, bem rápido. Glória a Deus que É, estamos maravilha, viu? unidos. É. Você vê que tem muita gente, né, que é apaixonada pelo livro. Então, eu sou uma pessoa muito otimista. Então, quando alguém fala, brasileiro lê pouco, eu acho assim que a gente está caminhando, né? A gente está caminhando para essa descoberta. Eu percebo que as pessoas estão adquirindo cada vez mais o hábito de ler. E não ler, assim, está aumentando o número de livros também por ano. Então, eu sou muito otimista com relação a isso. E eu tenho uma esperança, assim, muito grande quando eu vejo as crianças gostando tanto de frequentar a livraria. Então, isso me dá, realmente, renova em mim a esperança de que as pessoas vão ler cada vez mais. E eu acho que esse termo, né, que se coloca no livro de artigo de luxo, precisa ser derrubado de vez, porque a gente Exatamente. precisa tornar o livro cada vez mais acessível. Não é artigo de luxo, é Acessível. Eu acho artigo de que o livro é necessário, né? É necessário, é um alimento para a alma, para o intelecto. A gente não pode realmente. Meu Deus, eu acho tão absurdo isso falar que é um artigo de luxo. Quando o livro tem tantas funções sociais, tantas funções de, sei lá, até mesmo de conhecimento, de formação da pessoa, do ser humano, enquanto cidadão, como é que pode ser de luxo, né? Para mim, é um artigo básico, é um alimento É mesmo, porque essencial, alimenta né, nossa Carol? alma, nosso cérebro. É essencial. Também considero assim. E aí eu li que essa semana um senador apresentou uma PEC, também não sei se você conseguiu acompanhar isso, que propõe uma emenda à Constituição que garante imunidade tributária a livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão. Aí muita gente questionou, mas isso já está registrado na Constituição. É, isso, Qual a é, novidade? Qual a novidade? Aí ele disse que se trata não exatamente de uma novidade, mas novamente de uma constitucionalização da prática judiciária, ou seja, é como se ah, fosse uma garantia a mais. a Bem, mais. então, se for uma garantia a mais, ótimo, é Ótimo, bem-vinda. Quanto mais a gente tiver esses apoios, esse respaldo legal, melhor. Né? Eu Quanto não mais vi, defensor. eu não vi essa emenda, não. Não vi. Foi recente, eu acho que tem uns 2 dias, no máximo, Hum, foi segunda-feira, não sei. E aí logo causou uma repercussão. Se já está na Constituição. cada uma. São caros projetos, né, que a É, gente vai ver que ele não tem tem nem conhecimento, conhecimento, né? Vai ver que não tem nem conhecimento da nem realidade. lê. Nem lei. É triste essa política É, desse país. muito. Mais um aqui. Olha, já tem gente dizendo que vai comprar um. Que maravilha, pronto. Eu só tô vendo o arroba chorão101, não dá para ver o nome de verdade, mas muito bem. Isso aí, aproveite o desconto, né? Aproveite a promoção, como o Valmária falou, para começar a desenvolver esse hábito, quem ainda não tem, porque são frutos aí Gente, para aproveitar o final de semana chegando, segunda-feira é feriado, então aproveita aí para colocar a leitura em dia. Eu sempre gosto de fazer esse alerta, entendeu? Qualquer tempinho que você tenha, comece a ler, mesmo que seja, sei lá, um capítulo, uma página, 5 páginas por dia. E eu tenho certeza que começando assim, aos pouquinhos, de repente você desenvolve o hábito e isso vai se tornar parte da sua rotina. Que você de E repente está lendo assim, quase meio livro de uma vez e nem está percebendo, porque isso você já está condicionado, né, a essa prática. quando a gente para, né? Fica sem ler alguns dias, a gente sente falta. Não é isso? Exatamente, fica aquele vazio, né? Aquele vazio. Eu sinto muito isso também. Às vezes, quando eu viajo e eu levo só um livro e eu consigo ler todinho, aí eu falo, ai meu Deus, por que eu não trouxe 2? Por que eu não trouxe 3? Você acredita, Carol, que às vezes a minha mala vai com tanto livro que tem gente que fala assim, minha mala vai cheia de sapato. Não, no meu caso, vai cheia de livro. Eu fico sempre com aquela coisa assim de não. Ai, meu Deus, isso não for suficiente? Se eu precisar de mais um, de mais outro? Aí eu sempre levo a mais, para garantir. Quando vou para minha cidade também, eu levo alguns. Aí eu fico, meu Deus, será que eu vou conseguir ler esses todos? Mas é melhor sobrar do que Exatamente. faltar. A gente tá sempre com esse cuidado, né? Com essa preocupação. Eu vou Exatamente. abrir aqui os comentários que já tem gente pedindo indicações. Já já a gente vai chegar. O E você pessoal gosta de tá me ler? mandando. Qual gênero você prefere, Carol?
fazer uma pergunta para você. Eu sou bem assim, meu gosto é bem amplo. Eu gosto muito de ficção Hum, científica. Amo, amo, assim. Conhece Harry Potter, né? Pra você, você é, tira daí. exatamente. Romance também, eu gosto Eu bastante. também Aquelas gosto muito. Eu gosto bem muito de menininha, bem... biografia também. Eu acho que assim, eu tenho buscado muita inspiração nas biografias. Eu Uhum. lancei um quadro, não sei se você viu, Estação Literária. E aí eu estou lendo um Sim, livro que ele é lindíssimo, Mulheres Extraordinárias. E aí tem mini biografias de mulheres assim que realmente revolucionaram o Brasil. Então eu estou assim encantada com o livro. Eu publiquei ontem até, inclusive, a história, a biografia, um pouquinho, né? Um pequeno trecho. Carol? gente, deve ser incrível, viu? Eu tô... É. Travou aqui um pouco, mas eu consegui te ouvir. Só sua imagem mesmo que travou, mas eu consegui te ouvir tranquilamente. Deve Ah, ser ótimo. fantástico. O livro é maravilhoso. Ele é lindo também, a capa é maravilhosa, ele tem um brilho. E o conteúdo, assim, cada biografia tem de Marta, jogadora de futebol. Então, assim, todas aquelas mulheres que realmente são inspiradoras pra gente. São mulheres que deixaram um legado, assim, na história. E o livro aborda isso com biografias curtas. Então, você lê, assim, que você nem sente, né? Rapidinho, Frida. Então, hã? numa sentada Numa você começa. sentada, realmente, exatamente isso. Nossa, que bacana, eu quero ler, vou anotar aqui esse. Mulheres Extraordinárias. Eu super indico esse. Eu tô lendo também muitos livros relacionados a marketing, porque eu tô me especializando em brand digital, não sei se você conhece Hum, o termo, e a gestão de conheço. marketing. Você deve É, conhecer porque é da área. conheço, sim. Ah, eu tô lendo bastante também Muito sobre isso, interessante, mas né? eu fico revezando. Um livro assim de técnico de conteúdo e um livro prazeroso, É, assim, para viajar, para e relaxar a mente a gente mesmo, tem, né? tem que ter esse cuidado também, né? Para não cansar Uhum, também. Tem que ter, a literatura tem que estar aliada ao prazer também. Não só aquela coisa uhum. cansativa, ou porque eu tenho que ler isso para fazer uma prova, para fazer um trabalho. Não, você tem também que ter aquela leitura que relaxa, né? Que te Eu faça, sei sempre lá. depois de um dia cansativo, assim, eu preciso ler um livro para me desligar de tudo. Não sei se você tem esse hábito. Tenho. Eu tenho esse hábito, e assim, e eu faço isso diariamente, sabe? Eu faço isso, eu sempre reservo um tempo no meu dia para me dedicar à leitura. E assim, isso já faz parte que eu nem, não é uma coisa forçada, já é uma coisa assim que minha cabeça pede, que meu coração pede. Uhum. Então, acho que essa já é a nossa primeira dica aí para alimentar o estímulo É, da leitura, né? comecem a Reservar um ler. tempinho. Agora leiam um livro que vocês realmente que seja um tema que vocês achem interessante. Não vá ler uma coisa assim que não tem nada a ver com você, porque isso vai causar uma frustração. Aí você vai achar pesaroso, vai achar cansativo ler. Então busque, se você gosta de moda, leia um livro que aborda o tema moda. Se gosta de gastronomia, busque isso, né? Se gosta de Sim. ficção, como Carol, busca livros de ficção. Então, eu acho que de religião, qualquer assunto que você tenha interesse. Então, comece por aí. Eu acho que o grande segredo, assim, de você ser um grande leitor é começar a ler temas que lhe interessem, por prazer. Uhum. No meu caso, eu não sei se das outras pessoas, varia muito de acordo com o gosto, né? Eu gosto bastante de livros que instigam a imaginação, a curiosidade, que une esse suspense mesmo. Você começa a ler e quer terminar o mais rápido possível para descobrir a solução Tem livro da que é assim, tem história. livro que você não consegue desgrudar, né? Porque ele te prende tanto. Gente, eu li um livro esse ano, A Paciente Silenciosa. Meu Deus, o livro mexeu com a minha cabeça e eu ficava assim, devorando para chegar para ter o desfecho daquela situação, daquela história. E foi surpreendente o final. Então, eu deixo essa dica também aí, viu, gente? Para quem gosta de aquele thriller psicológico, esse livro é eletrizante. Ah, pois eu vou ter que anotar aqui, parar a live só para anotar essas indicações, porque eu amo livro assim, de suspense, que Nossa, instiga a então gente. depois você leia esse e me fala. Quero saber a sua opinião. Estão indicando aqui N. N é um amor. Ah, meu Deus, eu assisti a série, sou também encantada com ela. E ela, como ela gosta de ler, né? Eu citei aqui E, Matilda, mas N também ah, é outra inspiração, né? Eu estou indicando sim. muito para adolescente,
os livros dela, né? A coleção completa. Uhum. E ela é tão engraçada porque ela gosta de livro e surge com cada palavra, né? Assim, Você já viu como se como fosse um aquela menina é adulto mesmo. inteligente, né? Ela é muito assim inteligente, um raciocínio maravilhoso. É aquela menina que tem uma habilidade com as palavras, né? É realmente assim, é a prova de Eu como a sou leitura apaixonada. é linda mesmo a história dela. E você sabe que a história de Anne ela é uma adaptação da vida da própria escritora. Ela sempre foi Nossa, eu não aquela, sabia que era ela da diz própria que escritora. é, a escritora retrata a realidade dela. Que ela foi aquela menina na infância, aquela menina espirituosa, aquela menina que curiosa, que gostava de descobrir o mundo, que gostava de ler. Ela conta como ela lia. Era como Anne mesmo. Eu achei tão assim, eu achei Gente, tão interessante quando eu soube. Pois é. eu não sabia. Eu sabia que era inspirada numa história real, mas não sabia que era da própria autora. Que Ah, é, bacana. Muito muito bacana. legal. É como se fosse uma autobiografia, né? Sim, muito legal. E assim, foi um sucesso estrondoso, né? Bem rápido. Lançou. Sim. E agrada ao público de várias faixas etárias, né? Eu assisti com meu Uhum. marido, meu neto assistiu. Então, assim, todo mundo gosta, porque é uma história, assim, leve, mas com muito fundo moral, leva muitas reflexões, né? Inspiradora. Sobre... Hã? Como é, Carol? Não ouvi. Inspi- Inspiradora. Inspiradora, assim, demais. Menina forte mesmo. É uma história leve, mas como você disse, traz muitas lições, né? Muitas lições. Muita Bem coisa. bacana. E demonstra que a gente tem que ir atrás mesmo do sonho, né? Apesar de todos os obstáculos, de todas as barreiras que ela encontrou, ela foi vencendo tudo. Então, eu acho que é um livro assim super indicado, é uma história muito indicada para adolescente. Uhum. O pessoal aí dizendo que é fã da gente, ó, nós que somos fãs de vocês. Oh, gente, Que que honra! bacana! Muito feliz de saber. Muito Muito, legal ter vocês aqui com a gente nesse bate-papo, não é? sim. Muito obrigada pelo carinho, pessoal. Então, demos aí duas dicas. Reservar um tempinho do dia para ler, escolher livros, né, com temas, com áreas mesmo que você goste. Qual outra dica? Interessante. Sim, ler por prazer, exercitar a prática da leitura diariamente Uhum. e deixe-me ver. E Eu tenha sempre acho. um livro à mão. Eu acho assim que você também tem que ter sempre um livro disponível. Se você vai viajar, coloca um livro, porque qualquer tempo que te sobrar, se vai ao médico, coloca um livro na bolsa também, porque no carro, no ônibus, em todos os lugares você deve ter sempre um livro junto com você, para que qualquer tempo que você tenha, pronto, ele está ali disponível e você ocupa aquele tempo de uma forma muito positiva. Em vez de pegar o celular, pega um livro. Exatamente. Pega o celular só para ver o Instagram meu de Carol, para ver as dicas de leitura. Dá um tchauzinho pra gente. Exatamente. Manda uma mensagenzinha fofa, depois Mas pode realmente, voltar. uma outra dica que eu vou dar exatamente é essa, porque às vezes a gente tem que desapegar um pouquinho mesmo desse mundo virtual e pegar um livro físico para ler, porque isso rouba muito tempo. Eu acho assim, eu mesmo olho muito as redes sociais, eu publico coisas na rede social, acho que é importante, é um canal de comunicação fundamental, de informação, mas a gente tem que saber dosar o tempo, ter equilíbrio, né? Porque senão a gente acaba deixando de fazer coisas importantes também. Uma delas é a leitura. Verdade. Eu tô me policiando em relação a isso, né? Quando chega certo horário, eu tô tentando deixar o celular assim longe, pego um livro e vou pro meu Inclusive, cantinho. uma das minhas últimas postagens, falo exatamente sobre isso. Que procure ficar num lugar silencioso e deixe o celular também no modo silencioso. Porque senão ele vai tirar um pouco da sua atenção. Então a dica é, vá para um lugar que ninguém vai te incomodar, que você vai ficar só você e seu livro, e também fique longe desses aparelhos, desses eletrônicos, né? Celular, é, notebook, tudo isso você desliga um pouquinho. Televisão, não é? Exatamente, Bom, mas televisão também. nosso tempo tá acabando, infelizmente. Voou nossa Passou conversa. rápido, é mesmo.
Passou rápido. Para encerrar, eu queria que você deixasse algumas indicações para que as pessoas continuem aí nesse estímulo pela leitura. Para o público infantil, a gente tem também muitos livros interessantíssimos, livros que formam já desde criança valores. A gente tem livros também de literatura infanto-juvenil, que são muito importantes. Assim, eu não tenho, como eu falei no início, eu não tenho preconceito de leitura nenhuma, mas, sim, se fosse para eu indicar hoje, eu indicaria a coleção de N, porque é um livro, assim, riquíssimo, uma história maravilhosa e que agrega bastante. Para pessoas que gostam de ficção, eu indico, eu já falei, A Paciente Silenciosa, que foi um livro assim que me deixou muito ligada na leitura. Acho assim muito bacana. Um outro livro também que assim me fez conhecer uma realidade que eu não conhecia, é um livro que me marcou também bastante, que é Para Sempre Alice, que fala da síndrome do Alzheimer precoce. Então, foi um livro, assim, belíssimo, uma história muito bacana e que eu indico bastante também. Para que as pessoas possam entender melhor essa situação, que tem sido muito recorrente. A doença do Alzheimer tem acontecido muito no nosso meio. E o livro, ele retrata, assim, a realidade de uma forma tão humana, tão verdadeira, que eu, assim, tenho indicado muito esse livro. Para Sempre Alice. Eu já tinha ouvido falar, mas ainda não li. Tem o livro, tem o filme também dele, mas o filme não é tão rico em detalhes quanto o livro. O livro, assim, o livro é muito cheio de detalhes, de muito conhecimento, de muita informação. Para mim, não existe nenhum filme que valorize tanto o livro. Para mim, o livro é sempre melhor. Sempre melhor. Eu também tenho. Olha, e aí você faz o quê primeiro? Você lê e depois assiste o filme? Ou você... Depende, não tem uma ordem, mas eu sempre prefiro o livro. Sempre. É uma diferença assim de conteúdo, né? E a gente entende. Assim, eu acho que é importante que tenha o filme, porque o filme também ajuda muito no estímulo à leitura, né? Se não fosse, por exemplo, a série de N, eu tenho certeza que muitas pessoas não teriam despertado para essa história. Então, a série, o filme, é um fator muito importante de engajamento, de despertar esse prazer, de incentivo, mas não invalida o outro, né? Sim, verdade. Milene está aqui dando várias dicas de livros, Fala viu? aí, Milene. Ela está falando aqui, Uma Carta de Amor, é de Nicholas Spark, né? Que é um romance lindíssimo mesmo. Bem lindo. A Garota do Lago. A Garota do Lago, eu já li também, é maravilhoso. Olha, gente, é tanto lançamento que tem. Vocês, assim, tem hora que eu fico agoniada, porque não dá tempo de eu ler tanta coisa legal que chega. Toda semana tem vários lançamentos. E que deixam a gente, assim, curiosa, ansiosa. Eu queria que o dia tivesse mais horas para que eu lesse mais. Eu bem sei como é isso. Então, lembrando, gente, vocês que estão assistindo, meus seguidores, tem desconto. Carol tem desconto. Carol 10. Aí vocês vão ter 10% de desconto na primeira compra. Muito bacana. Muito obrigada, Valmari. Então, chegamos ao fim da nossa live. Agradeço muito de coração por essa conversa tão deliciosa, tão prazerosa. Obrigada. Eu que te agradeço ao convite. Parabenizo você. Parabenizo você por ser essa incentivadora, né? Eu acho que você realmente faz diferença no mundo. Oh, muito obrigada. Você está plantando a sementinha, né? De que cresça, de que nasce e cresça muitos leitores no nosso mundo. E é isso que o mundo precisa mesmo. E eu digo mesmo sobre você, né? Com esse trabalho lindo que você faz de divulgação, desde as criancinhas com a contação de histórias até o pessoal que te acompanha no Instagram. Eu mesma acompanho, assim, obrigada. de forma muito fiel. É muito importante mesmo esse estímulo. Muito obrigada, viu? De coração, por esse nosso bate-papo. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui na live, viu, gente? É muito importante. Eu gostaria que vocês seguissem a gente no Instagram e comentassem, interagissem, porque é muito importante para quem publica conteúdo que as pessoas interajam, né, com aqueles criadores de conteúdo digital. A Carol estuda isso aí e ela sabe como é importante, né, Carol? Então, muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer.
Eu agradeço novamente e agradeço também vocês que nos acompanharam nesse bate-papo, principalmente um beijo especial para minha madrinha que estava aqui paparicando, a Jamile também, e a todos que participaram dessa conversa tão boa com a gente. Um abraço Um e até a abraço, um próxima beijo, gente. Boas quinta-feira. leituras, viu?